Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, vamos estar começando essa EBD lendo os Salmos. O Salmo 139. Então, Salmos 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alma, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuísse os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás do certo o ímpio. Apertai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por coisas dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Amém, né? Vamos estar louvando o Senhor nesse primeiro dia da semana, e é assim que tem que ser, né? As primícias. Então vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém, irmãos, amém. Transforma-me, quebranta-me e usa-me, Senhor. É para isso que nós servimos
o nosso Deus, né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, eu não sou mais dono da minha vida, e sim Ele é o dono da minha vida. Ele é quem dirige a minha vida. A palavra de Deus fala que Deus, Ele deu dom para todo mundo, então todo mundo tem um dom. Você, meu irmão, tem o seu dom, e o que você está fazendo com ele? Então usa-me, Senhor, né? Naquele dom que o Senhor me deu, né? Você já pensou para parar? Qual o seu dom? Às vezes a gente faz até essa pergunta: qual que é o meu dom? No que eu posso ser útil? Eu não sei qual é o meu dom, né? Mas irmão, nós temos um Deus, né? Nós podemos conversar com Ele a qualquer hora, a qualquer dia, do dia, da noite. Pergunta para Ele, meu irmão, minha irmã, qual o seu dom? E Ele vai falar para você estar servindo Ele na obra dele. Amém? Nós vamos estar agora passando a palavra para o pastor, né? Para a gente estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, e como a palavra de Deus fala que nós assim não possamos ser somente ouvinte, mas também praticante da sua palavra. Amém, irmãos? Então, oremos. Santíssimo Deus, grandioso amado Pai, ó Pai, te agradecemos por essa manhã, agradecemos por mais um dia estar acordando, ó Pai, para poder ouvir a sua palavra, ó Pai. Ó Pai, eu te peço que abençoe o pastor, abençoe a liderança da igreja que tem se mantido firme e forte, ó Pai, desde o ano passado, ó Pai, nessa pandemia. Abençoe cada um, ó Pai. Abençoe cada irmão que tem comparecido aos cultos. Por aqueles que não têm comparecido, tu sabes o motivo. Ó Pai, independente, abençoe, Pai, os missionários que estão nesse mundo afora. Ó Pai, que possamos fazer a nossa parte para que o alimento chegue na mesa deles, ó Pai. Eu te peço, Pai, nos dê entendimento e sabedoria na tua palavra, Pai, naquilo que vai ser dito neste momento, Pai. Te peço perdão pelos nossos pecados e falha. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Olá, bom dia! Muito bem-vindo para a nossa EBD Online. Você está conosco aqui na Igreja Batista Regular Boas Novas, em Piraporinha, Diadema. Muito bom ter você nos acompanhando em mais uma aula da nossa EBD Online. Nós estamos trabalhando o livro de Apocalipse, estamos desvendando o Apocalipse. Esse tem sido o nosso tema dos últimos tempos, né? Essa telinha que você está vendo aí é a parte da tela do computador, tá bom? Não se preocupa não, porque eu preciso dela para ir acompanhando os estudos aqui onde nós estamos fazendo com você. Muito bom ter você, desejo a você um ótimo dia, que a graça e a paz do Senhor inunde o seu coração, inunde a sua vida, seja um dia muito abençoado. Aí vamos orar pedindo a direção de Deus para este tempo, para nosso texto bíblico, para aquilo que vamos trabalhar nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus e Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos Tua Santa Palavra. Abençoa-nos nessa hora, guarda-nos, dirige-nos, dá-nos sabedoria e entendimento, de modo que a Tua Palavra venha a ser realmente transformadora nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Muito bem, vamos para Apocalipse. Nós estamos olhando o capítulo 6, nós estamos olhando o começo do fim. Apocalipse, capítulo 6, nós já falamos do início desse capítulo, dos versículos 1 a 4, né, onde falamos do primeiro selo. 1 a 3, né, na verdade, onde falamos do primeiro selo apenas, que diz assim, a partir do verso 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e eis que diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi
o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevadas por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, escravos, livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o dia da ira deles, e quem poderá suportar? Muito bem, acabei de ler na Nova Versão Internacional, ok? Muito bem, nós fizemos uma introdução e falamos do primeiro selo, a falsa paz, né? A falsa paz. O segundo selo, ele vai nos falar da guerra, né? Da guerra. Nós falamos primeiro da falsa paz, e então agora entramos no segundo selo, que vai falar da guerra. Vamos tentar falar hoje do segundo até o 4º selo. Vamos só tentar, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas o segundo selo então fala da guerra, versículos 3 e 4, que nós já lemos. Vou repetir, diz: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A euforia do mundo de paz e harmonia será esmagada de maneira muito forte, com esse segundo cavalo e o seu cavaleiro. Quando eles aparecerem em cena, então a falsa paz será totalmente tirada, destruída. A falsa paz oferecida pelo anticristo, né? Pelo enganador, e que vai receber esse poder para de certa forma anunciar uma certa paz, ela será tirada quando vier o segundo cavaleiro. Nós já explicamos aqui, olhando para 70 semanas de Daniel, que na última semana então nós teremos um período de paz, mas depois esse período de paz será tirado, será absorvido, será destruído, né? Assim como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Havia uma falsa paz que Hitler estava promovendo após a Primeira Grande Guerra Mundial, após todos aqueles eventos que aconteceram lá no início do século XX, e depois mais para metade do século XX, com o início da Segunda Grande Guerra Mundial e até o seu término ali, né, no meio aproximadamente do século XX. Então havia uma falsa paz, havia uma falsa esperança, o mundo estava crescendo, as coisas estavam acontecendo, então havia ali uma certa expectativa de que as coisas estavam caminhando bem, né? Até
esse colapso acontecer com Hitler naquele período, algo que também será muito pior, naturalmente, no período do Anticristo. Né? Como nós falamos semana passada, a história será assim, até que o verdadeiro rei venha para estabelecer o seu reino. Então, quando o Cordeiro quebra o segundo selo, ou quando ele abre o segundo selo, então nós temos aqui uma observação, eu estou tentando manter o foco aqui nas duas coisas, mas é interessante que quando ele ouve, então, o Cordeiro quebrando o segundo selo, ou abrindo o segundo selo, ele ouve então a convocação daquele ser vivente, ele diz: venha, e imediatamente, quando aquele ser vivente convoca, vem um cavalo vermelho junto com seu cavaleiro. Né? Vermelho, cor de fogo, cor de sangue, que representa de fato guerra, né? Ou retrata, ou relembra períodos de guerra. O julgamento de Deus vem sobre a falsa paz. A falsa paz de curta duração, liderada pelo anticristo, que se dissolve em um sangrento holocausto. Tá? Então, João aqui nos relata que o cavaleiro foi concedido então a ele o direito de tirar a paz da terra. Interessante, concedido o direito para isso, o que isso demonstra que ele estará sob o controle de um Deus soberano. O mesmo Deus que permitiu que a falsa paz entrasse, também termina com a falsa paz trazendo uma guerra sobre a terra, ou permitindo uma grande guerra sobre a terra. Ou seja, a tribulação não reflete a ira dos homens, a tribulação não reflete a ira de Satanás. Na verdade, a tribulação expressa a ira de Deus derramada sobre o mundo. É ele quem segura o selo que está selado com os 7 selos. É o Cordeiro quem desenrola esse contrato, né? O Cordeiro quem desenrola esse texto, esse rolo, né? Ele que desenrola isso. E em algum momento, no início da primeira metade da tribulação, ou num período da primeira metade da tribulação, durante o início das dores de parto, conforme Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, a paz mundial vai se transformar num conflito no mundo inteiro. E a paz vai desaparecer da terra. E é quando Jesus, lá em Mateus capítulo 24, vai nos dizer: vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Os homens vão matar uns aos outros, em uma escala sem precedentes. É interessante que quando nós olhamos o tipo de armamento que temos hoje, as coisas que temos hoje no mundo, com certeza nós podemos ver como será fácil para que essas coisas de fato aconteçam, né? Então, na verdade, o que nós temos aqui é que foi dado uma espada para esse homem, para esse cavaleiro, a espada de um soldado romano que leva para a batalha, que era usada por assassinos. E a visão então retrata essa grande espada para descrever a extensão do que aconteceria nessa batalha, desta guerra, né? A falsa paz do anticristo então vai se dissolver em um turbilhão numa batalha, homicídios, rebeliões, revoltas, massacres. Tá? Como ele foi o destaque da falsa paz, agora o anticristo também vai desempenhar um papel importante nessa guerra que segue. Embora o principal arquiteto da paz que aconteceu antes e as guerras que vão acontecer após essa paz, ele não terá escolha a não ser recorrer à sua autoridade, o seu poder para preservá-los. Então, o anticristo ele vai ser hábil nessa guerra. Ele vai conseguir, assim como ele conseguiu com a falsa paz, ele também vai ser hábil durante este
período de guerra, né? Ele vai fazer acordos, né? Então ele vai conseguir de alguma forma contornar esse conflito, tá? Ele vai falar e como é que ele vai solucionar de certa forma isso, né? É quando ele vai fazer a abominação da desolação, conforme Daniel, né? Ele vai então realmente ir para cima dos judeus. E então ele vai fazer o que quiser, ele vai se exaltar, ele vai se engrandecer, ele vai se colocar como Deus, ele vai falar coisas contra Deus, ele vai prosperar de certa forma, ele vai ter respeito das pessoas, ele vai ser desejado pelas pessoas, ele vai se engrandecer sobre as pessoas, ele vai dominar, né? Mas ele vai dominar pela força, pelo poder, e ele vai ser o chefe de uma confederação, possivelmente, né? E dominará mesmo durante esse período de guerra, né? Então, essa guerra vai abrir, quando abrir o segundo selo vai começar, ela vai durar um breve tempo, antes da vinda do reino milenar. Mas o anticristo vai ter habilidade para lidar com isso e, de certa forma, tentar acalmar os ânimos das pessoas que ali estarão, ok? Então as guerras começam com essa abertura do segundo selo, ela vai durar por um breve tempo, e ela vai se estendendo, é breve, mas ao mesmo tempo ela vai acontecendo em uma e outra parte durante esse período, ok? Mas aí, então entra o terceiro selo, o terceiro selo, que nós denominamos aqui, conforme o texto de fome. Versos 5 e 6 diz: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro então abre o terceiro selo, ou quebra o terceiro selo, novamente aquela poderosa voz da criatura ou do ser vivente, ele anuncia a vinda do terceiro cavaleiro, cavalo e cavaleiro, né? Ele diz: venha. Parece que João tem um susto naquele, né? Eis que João fica chocado com a aparência sinistra daquele cavaleiro de cor preta que está associado à fome. A fome é uma consequência lógica da guerra. Em todo o mundo, o abastecimento de alimentos, eles vão ser destruídos. As pessoas envolvidas nas produções de alimentos serão mortos, né? Jesus disse lá em Mateus 24, predizendo fome também no futuro. Ele fala: se levantará nação contra nação, reino contra reino, em vários lugares haverá fomes e terremotos. E a fome sempre foi uma certa forma de julgamento, né? Por toda a história humana. Mas esta fome será a fome mais devastadora da história humana. E aí mostra que há uma balança na mão, né, com as imagens de racionamento, que resultará na fome. Como aconteceu nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, na Europa no final da Segunda Guerra Mundial, muitos países hoje da África passam por fome terríveis, cidades e até lugares aqui mesmo no Brasil, sabemos de pessoas que têm de fato muitas limitações na parte alimentícia e de fato até passam fome, mas na verdade as pessoas vão estar famintas e elas não vão ter alimentos, elas não vão encontrar comida suficiente para viver. O cavalo preto e o seu cavaleiro aparece, e quando um dos 4 seres viventes chamam, eles estão ali ao redor do trono, e aquele que está sentado no trono é quem dá também o poder para ele de julgar e de trazer a fome sobre o mundo.
Os pronunciamentos de Deus, irmãos, revelam quão devastadoras serão as condições dessa fome. Ele fala uma medida de trigo. Uma medida de trigo era apenas o suficiente para sustentar uma pessoa durante um dia, enquanto um denário representa um dia de salário para um trabalhador normal. O trabalho das pessoas, então, mal irá fornecer a possibilidade de ter comida suficiente para si. Não será suficiente para sustentar a família. Talvez as pessoas conseguirão comprar 3 medidas de cevadas por um denário, para fornecer um pouco de alimento apenas. E normalmente a cevada não é para alimentar as pessoas. Ou seja, o salário da pessoa vai ser tão pequeno que ela não vai conseguir alimentar a sua família de uma maneira digna. São salários de fome, são condições de fome graves. Então essa é a condição extrema, e Deus adverte as pessoas a não danificar os resíduos do azeite e do vinho, gêneros alimentícios básicos que se tornarão luxos inestimáveis. O óleo ali, a oliva, o vinho, usados na preparação do cozimento de alimentos, bem como na purificação da água, terá de ser cuidadosamente protegida. Então, a paz enganosa do início do capítulo, seguido por guerras mundiais, fome global devastadora, irá culminar então num caos universal, e tudo isso terá lugar durante a primeira metade da tribulação. Ou seja, o pior ainda está por vir. Essa primeira metade da tribulação ainda é a parte que nós podemos falar, é a parte melhor da tribulação. Virá uma parte pior ainda do que essa. E então nós vamos para o 4º selo, que é a morte, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens da terra. Veja que o 4º selo na visão segue o padrão dos 3 primeiros. O cordeiro abre o 4º selo. O 4º ser vivente convoca o cavalo e o seu cavaleiro. João descreve um cavalo pálido, cinza, pálido, a partir do qual as palavras têm uma ideia ali de uma cor doentia, de uma cor pálida, de um verde cinzento, aquele cinza esverdeado, de fraqueza. Ou seja, é a cor. E a cor do cavalo também, ela vai mostrar a espécie de uma decomposição de um cadáver. Essa é a cor. É aquela cor de quando o cadáver já está começando a apodrecer. Essa é a visão de João. Isso que João está vendo quando acontece de abrir-se o 4º selo. E o cavaleiro que estava montado nele tinha um nome sinistro, Morte. A morte em grande escala é uma consequência inevitável também da guerra e da fome. Nesta cena assustadora, essa cena macabra, João viu o Hades seguindo a morte, ou seja, a sepultura. Ou seja, um coveiro, digamos assim, enterrando os restos mortais das vítimas dessa morte. A extensão da morte e da destruição causada pela guerra e pela fome, então, é quantificada. Veja, há uma quantidade aqui, inclusive. Foi dada autoridade para a morte e o inferno para destruir 1/4 da população mundial. Hoje nós passamos de 7 bilhões de pessoas. Suponhamos que no arrebatamento vá 1 bilhão de pessoas. Só estou chutando,
vai falar que eu disse, que eu afirmei isso, né? Mas suponhamos, então sobrou 6 bilhões aqui na Terra para o período da grande tribulação. Agora imagine, um quarto seria 1,5 bilhão de pessoas mortas num período inferior a 3 anos. 1,5 bilhão de pessoas. Nós estamos assustados no Brasil com 230 mil mortes pela Covid. Devemos aí ter ultrapassado no mundo, talvez, aí a marca de 1 milhão de pessoas, não sei, não sei exatamente como é que está a conta, mas se não ultrapassou, estamos no limiar disso. E já estamos aí estendendo-se um ano dessa pandemia. 1 milhão. Mas nós estamos falando de 1 bilhão. Um quarto da Terra. Então a morte vai destruir um quarto. Não sei que ferramentas serão usadas para isso, se armas nucleares ou qualquer outra coisa, mas dessa forma que será. A morte usará 4 ferramentas nessa sua tarefa: espada, fome e peste. Espada, fome e peste. Nós temos aí as 3 primeiras. E por fim, animais selvagens. Os 3 primeiros elementos, espada, fome, praga ou peste, são ligados com o Antigo Testamento, né? Todos eles aparecem, por exemplo, em Ezequiel 14. A espada é a guerra, já falamos. A fome, também já falamos um pouco, em conexão com o segundo selo. O 4º selo, ele amplia isso. A pestilência, a palavra thanatos, né? Que pode ser traduzida como morte, mas pode ser uma ideia principal aqui de uma doença que leva à morte. Uma doença ampla, suficiente para abranger catástrofes terríveis. Ao longo da história humana, irmãos, a doença já matou pessoas em uma escala muito grande, né? Talvez até mais do que nas guerras. Mas esse tanto de gente será algo inimaginável. Inimaginável. Se nós estamos assustados, como eu disse, com 200 e poucos mil no Brasil, e de fato é assustador, é muita gente. Mas olha, se fosse 1/4, por exemplo, do Brasil hoje, do jeito que estamos, 200 mil pessoas no Brasil, nós teríamos a morte, 200 milhões de pessoas, né? Nós teríamos a morte de 50 milhões de brasileiros. Nós estamos atingindo 220 mil, 230 mil, né, com essa doença que temos. Ou seja, é algo muito maior do que isso. Isso não é nada. Isso é uma peninha perto do que acontecerá no período tribulacional. Mas por fim nós temos a inclusão de animais selvagens com a guerra, com a fome, com a doença, e parece algo intrigante aqui, né? Uma vez que a maioria das criaturas perigosas estão extintas ou isoladas em regiões despovoadas, não é isso? Então parece algo um pouco mais diferente, mais difícil aqui, né? Mas não sabemos, né, que animal é esse que vai ajudar na dizimação. Talvez um animal que espalhe uma doença. Não sabemos, né? Em um mundo devastado por fome, por guerras, por doenças, surgem oportunidades de animais como ratos grandes e tudo mais, que poderão causar mais doenças ainda. Isso é só uma suposição. Não sabemos quais animais serão esses, mas eles
atacarão, sem dúvida nenhuma. Então, os 4 primeiros selos descrevem claramente julgamentos assustadores e sem paralelos na história da humanidade. Nada aconteceu assim na história da humanidade. João teve uma visão e essa visão deve ter sido bastante dura para ele. Essas profecias do fim do mundo, elas não podem ser aplicadas, e aqui deixa-me fazer aqui uma contraposição, né? Não há nada que aconteceu na época de João que se compare a isso, né? Elas não podem ser aplicadas à destruição de Jerusalém no ano 70, por exemplo, né? Até porque era antes de João ter essas visões, porque ele escreveu o Apocalipse no ano 96, né? Alguns vão dizer que ele escreveu depois, mas é uma história que já havia acontecido, ele está fazendo uma narrativa. Mas nada de devastador assim aconteceu. Nada. Embora tenha acontecido coisas devastadoras, mas nunca aconteceu algo assim tão terrível em toda a história. Esses primeiros 4 selos são apenas o começo dos terríveis males em todo o mundo, que o mundo rebelde e pecador vai experimentar. Como diz Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não haverá escapatória para os incrédulos e impenitentes dos terrores da tribulação. Pior do que os terrores da tribulação é o inferno. Como diz o autor de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Lembre que Jesus Cristo aqui está tomando de volta aquilo que lhe pertence, o domínio sobre a terra. Domínio sobre a terra. Os 4 primeiros selos vão acontecer coisas terríveis. Terríveis. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus vai julgar, Deus vai se vingar. Mas aquele que crê, aquele que está em Cristo, aquele que é uma nova criatura, aquele que foi transformado, aquele que se refugia no Senhor, aquele que descansa no Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que foi transformado pelo Espírito, aquele que o Senhor habita nele, esse será livre da hora da tribulação, da hora da angústia, e estará com o Senhor. O mundo ímpio e impenitente estará sendo condenado e julgado. Dias terríveis estão por vir sobre a terra, até que o Cristo, nosso Senhor, venha e ponha fim a tudo isso, e reine como Rei de paz e Rei de justiça. Nós não vamos começar o 5º selo hoje, porque ele vai ser mais extenso. Ele vai falar das orações dos santos. Eu quero terminar com uma palavra de reflexão. Hoje o nosso tempo vai ser mais curto, 30 e poucos minutos, né, de aula. Uma aula bem mais curta do que o normal, temos aí feito 45, 50. Mas eu quero terminar com uma reflexão para que você avalie sua vida diante de Deus e se você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, confesse. Faça dele o Senhor da sua vida. Confie sua vida a Ele, entregue o seu caminho a Ele. Descanse nele. Ele vai te transformar. Ele vai te mudar. E você receberá a vida eterna. Escapará da punição eterna e viverá para sempre com o Senhor. Um bom domingo para você, que você possa descansar no Senhor e confiar o tempo todo nele. Um bom dia com a sua família, ou onde você estiver, no seu trabalho, seja onde for. Deus te guarde. À noite temos culto aqui em nossa igreja,
na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, Piraporinha, Diadema, São Paulo. Você é nosso convidado, estará pregando hoje nosso querido missionário Odir Ricardo Brandão. Tá? Você é nosso convidado a estar aqui acompanhando a mensagem do servo de Deus que trará para a igreja do Senhor nesta noite. Grande forte abraço para você. Amanhã, palavra de esperança. Estamos aí, se Deus assim permitir. Amanhã, logo cedo, você tem aí a palavra de esperança disponível no nosso canal também. Grande forte abraço para você. Tchau, tchau. Até amanhã. E domingo que vem continuamos. Vamos falar do quinto selo, as orações por vingança dos santos. Ok? Forte abraço. Tchau.